Olá, meus irmãos, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros matinais. Vamos voltar a dizer para você, veja Jesus e seja transformado. Glória a Deus. Teus olhos estão colocados em Jesus? Se os teus olhos estiverem em Jesus, se a sua percepção estiver em Jesus, você vai viver os melhores e maiores milagres da sua vida. E é sobre isso que eu quero partilhar com você hoje. Ontem nós falamos a respeito de que Deus coloca Jesus acima de tudo, acima dos anjos. Hoje a gente já veio para cá, para o texto de Lucas, capítulo 19, uma história muito conhecida de um homem chamado Bartimeu, o filho de Timeu. Ele era cego e estava pedindo esmolas à beira do caminho. Mas há algo interessante da parte de Deus para ministrar o nosso coração hoje, porque Deus quer que você veja Jesus e seja transformado. Glória a Deus. Então vamos para esse texto, capítulo 18, verso de número 35. Vamos ver aqui o contexto da história do cego de Jericó. Aconteceu que ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Tendo todo o povo, também todo o povo vendo isto, dava glórias ou louvores a Deus. Amém. Uau, que coisa maravilhosa. Veja Jesus e seja transformado. O interessante é que Bartimeu não tinha a sua visão boa, ele era cego. Esse era o milagre que ele buscava. Agora, algo interessante sobre esse homem, porque apesar de que dele não poder enxergar, não poder ver, ele ouvia muito bem. Glória a Deus. Às vezes nós enxergamos bem, mas não ouvimos mal. Não é verdade? E o que é mais importante? A palavra do Senhor. Eu estou dizendo para você, veja Jesus e seja transformado, mas esse veja Jesus é uma percepção, não é simplesmente ver com os olhos, mas manter a sua percepção aguçada em Jesus. Glória a Deus. Essa é a ideia do veja Jesus. Agora perceba que esse homem, ele era cego, mas ele ouvia e ele guardava a promessa. A palavra de Deus diz para nós que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela mensagem de Cristo. Tá? Ou pela palavra e palavra de Cristo. Então, como nós podemos ter uma fé maior? Como nós podemos nos tornar mais fortes na nossa fé? Mais equilibrados, mais fortalecidos, mais perseverantes? É simples, é ouvindo a mensagem de Cristo, meditando na palavra de Cristo. E é algo interessante, porque quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, a boca mais perto do seu ouvido é a sua. Então leia a palavra de Deus com a sua voz normal, em voz alta, né? E à medida que você lê, você também ouve a palavra. Glória a Deus. Então, talvez alguém diga, mas não tem ninguém para ministrar a palavra. Tem muitas mensagens hoje para que se possa ser ouvida. Amém? É claro que existe muita coisa também que vem só para conturbar e roubar a alegria e a paz das pessoas. E é por isso que eu comecei esse programa, essa série Veja Jesus e Seja Transformado, ensinando a você que nenhum texto da Bíblia pode ser aplicado para a igreja, sem que antes ele passe pelo filtro da cruz. Isso é importante porque no meio nas mídias sociais você vai ouvir muitas coisas sobre Deus. Coisas que são criadas na cabeça dos homens, coisas que Deus nunca disse,
nunca te mandou fazer. Mas, enfim, a importância de você reconhecer o filtro da cruz, né, e passar tudo pelo filtro da cruz é para que você não seja roubado na sua essência e a sua fé não seja arrancada de você à força. Então, vejam só, esse homem, ele tinha esse problema e estava ali à beira do caminho pedindo esmola para quem entrava. Mas de repente ele escuta que tem alguém importante passando, tem um tropel, tem um barulho muito grande, tem muita gente, tem crianças e o povo está alvoroçado e ele não conseguia discernir quem estava passando, então estende as mãos e toca em alguém. Ele estava à beira do caminho, talvez estende ali o seu cajado, acerta a canela de alguém e então ele pergunta... naquele momento ali, quem é que vai passando? O que é isso aí? O que está acontecendo? Alguém diz, bom, é Jesus de Nazaré que está passando. Jesus de Nazaré, quando ele ouve isso, a Bíblia diz que ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Você sabe o que significa filho de Davi? A palavra filho de Davi, esse termo filho de Davi, significa que Bartimeu conhecia a promessa do Messias. Quando o Messias viesse, o filho de Davi, o Messias, o prometido de Davi, a Davi, que jamais permitiria que o trono de Davi ficasse vazio, quando ele fala filho de Davi, ele está dizendo que ele conhece a promessa, ele está esperando, porque um dos milagres que o Messias faria era abrir a vista dos cegos. Era tirar a sua cegueira, não apenas física, mas espiritual. Então, quando ele ouve que é Jesus o Nazareno, ele já havia ouvido que esse Jesus Nazareno estava abrindo os olhos dos cegos, fazendo paralíticos andar, curando os coxos, ressuscitando mortos, limpando leprosos, expulsando demônios, e o seu coração estava cheio de fé. Ele estava fervoroso, porque ele disse, esse é o Cristo. Ele pensava consigo, esse é o Cristo. Então ele começou a dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando Jesus está no meio da multidão e o povo naquele tropel gritando, pedindo para que alguém lhe toque, para que Jesus lhe toque, outros até mesmo tentando tocar em Jesus de toda forma, outros dizendo, vem na minha casa, a minha família está doente, alguém está doente na minha casa, e todo aquele alvoroço, e aquelas pessoas, apesar de estarem com Jesus, caminhando com ele, seguindo ele por onde ele ia, eles o viam, mas não o enxergavam. Eles o viam, mas não o enxergavam, porque eles viam apenas um mestre, eles viam apenas um rabino, eles viam apenas um pregador, eles não viram a essência, eles não viram o Cristo, não reconheceram o Cristo que estava diante deles. Amém? Não reconheceram, mas aquele cego que estava ali, que havia ouvido sobre os milagres, ele sabia que Jesus era o Cristo. Por isso ele começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele chama Jesus, filho de Davi, ele reivindicou a promessa de Deus de que o Messias viria, o rei ungido, e esse rei ungido viria para abrir a visão dos cegos, para devolver a vista aos cegos. Sabe, não há nada mais poderoso do que você conhecer a Deus, conhecer suas promessas, para que você ore de forma assertiva, porque quando você não conhece a promessa, você fica, ó Senhor, tem misericórdia, ó Deus, tem compaixão, Senhor, tu sabe que eu já sofri tanto, tu sabe que eu já não aguento mais. Não é por isso que Deus vai fazer milagre na sua vida, não é porque o problema é grande, não é porque a dificuldade está te sufocando, é porque você crê, você sabe a quem você está pedindo, e essa é a grande verdade hoje para nós. Você verdadeiramente enxerga Jesus, ou você só vê um bom mestre, ou você vê um homem bom que veio ao mundo e fez coisas boas e entrou para a história como um mito? Porque aquelas pessoas estavam em Jesus, tocavam em Jesus, mas não eram curados. Mas aquele homem chamou a atenção de Jesus, sabe por quê? Porque ele revelou conhecimento. A palavra de Deus diz para nós o seguinte, o meu povo perece porque falta conhecimento. Glória a Deus, porque falta conhecimento. Jesus disse uma coisa certa vez, não é por muito falar que sereis ouvidos. Eu acho isso muito interessante, porque se nós tivermos sabedoria, se nós conhecermos a Deus para reivindicarmos as promessas que são nossas, sabendo de quem nós herdamos e que elas verdadeiramente são uma herança para nós
nós não precisaremos ficar nos lamentando diante de Deus. Nós iremos clamar com inteligência, com sabedoria e, acima de tudo, com ousadia, assim como aquele cego. Ele era cego, mas não era surdo. Ele não podia ver, mas enxergava muito bem. Peraí, ele não podia ver e enxergava? Sim, por causa da sua percepção. Ele sabia quem estava passando. E mesmo Jesus em meio à multidão, Jesus parou. Por quê? Porque alguém reivindicou a presença do Rei. Alguém reivindicou a presença do Todo-Poderoso. Alguém reivindicou a promessa que Deus havia feito há centenas de anos antes. Havia alguém ali que sabia quem ele era. Havia alguém ali naquele ambiente que sabia que Jesus não era só um rabino, ele era Deus encarnado. Quando você reivindica sabendo quem ele é, o seu milagre, a sua cura, a sua vitória, ela é homologada imediatamente. Porque quando você reconhece o Rei do reino, as portas do reino se abrem para você. Olha o que acontece. Jesus para e diz: quem me chamou? Alguém diz: Senhor, não é um cego ali. E nós lemos no texto que quando ele começa a clamar, alguém diz: cala a boca, ele não vai te ouvir. Você acha que Jesus vai te escutar? Tu está imundo, tu está fedido. Mas aí é que ele clama muito mais, sabe por quê? Porque quando você conhece a promessa, quando você conhece o Senhor, você não se limita ou não se permite ser limitado pelas circunstâncias, nem pelas palavras externas de quem não tem nada a te oferecer, de quem não sabe quem é o Senhor. Uau! Você está entendendo? Quando você sabe quem é o Senhor, quando você conhece as promessas, ninguém vai poder interromper o seu crescimento, ninguém vai poder parar a sua conquista, ninguém vai poder parar você diante daquele que pode e faz o milagre na sua vida. A Bíblia diz que muito mais alto ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus o manda trazer diante dele. Então todo mundo tem que abrir, porque, peraí, como é que a gente está aqui e ele não nos atende e vai atender esse cego? E aí todo mundo abre e vem Bartimeu sendo trazido pelos discípulos até a presença do Senhor, e alguém diz: você está diante dele. Aí Jesus, com a sua voz meiga e maravilhosa, o Rei dos Reis está ali, e porque ele clamou e chamou pela presença do Rei, porque Bartimeu fez isso, o Rei lhe abre as portas do reino. E aí Jesus diz para ele uma coisa surpreendente. Jesus sabia que ele era cego? Sabia. Jesus sabia que ele queria ser curado? Sabia. Mas sabe qual é a ação e a palavra de Jesus? Quando ele está diante de Bartimeu, Jesus apresenta aquilo que ele veio para fazer, ele veio para servir. A gente não se sente bem em ouvir: Jesus veio para ser usado por mim, para ser usado por você. Você acha às vezes que isso é muito egoísmo, que a gente só quer. Eu quero que você entenda que o seu lugar em Deus é de recebedor e o lugar dele é de doador. O doador é ele, não sou eu. Na minha relação com Deus é melhor receber do que dar. Amém? Então, quando ele está diante de Jesus, o que é que Jesus lhe faz? O que é que ele lhe diz? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores diz para aquele homem: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Isso significa que não havia limite para o seu pedido, não havia qualquer outra coisa que pudesse impedir aquele homem de receber o que ele desejasse. O Senhor colocou os céus diante dele, a terra diante dele, dizendo: o que tu queres que eu te faça? Glória a Deus, isso é graça de Deus. Aí ele disse: eu quero ver, Senhor. Então Jesus disse: então veja, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Uau, que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que ele começou a pular e glorificar e exaltar ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabia quem estava ali, ele sabia que aquele dia era o dia do milagre, porque era o Messias, era o Cristo que estava ali, era o Rei dos Reis, aquele que havia de vir. Uau, glória a Deus. É maravilhoso demais saber quem é Jesus. Por isso, veja Jesus e seja transformado. Quando você conhece as promessas, quando você conhece a palavra de Deus, quando você sabe passar a palavra de Deus no filtro da cruz, você jamais vai ser enganado e jamais você vai fugir de Deus com medo dele ferir você, dele ferir tua casa, dele te pedir uma prova de fé que você jamais pode responder, você jamais vai conseguir suportar. É assim que as pessoas se sentem, fogem de Deus achando que Deus vai pedir uma prova de fé tão grande que elas não vão conseguir suportar tamanha dor e sofrimento, porque é isso que muitas das vezes se ouve por aí. Mas eu vou te dizer, veja Jesus e seja transformado. Glória a Deus. Eu vou te deixar com essa palavra nesse momento. Eu vou orar com você, eu quero orar por você. Aleluia. Oh, louvado seja o Senhor, Pai.
Uau, como é maravilhoso, Jesus, saber quem o Senhor é. E Tu és Deus soberano. Tu és santo, 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 Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Não há ninguém como o Senhor. Tu és a expressão exata de Deus o Pai. Tu és o Deus encarnado, o Deus em pessoa, o Emanuel, o Deus conosco. E eu te agradeço, Senhor, por nos ensinar através desse momento, dessa lição e dessa história, Senhor, que se passou com o cego Bartimeu. Como é maravilhoso, Senhor, poder saber que não há limites, Pai, para nós diante de Ti, mas Tu nos escancaras os céus para abençoar nossas vidas com toda a sorte de bênção. E à medida que conhecemos o Senhor, somos capazes de ser claros nas nossas orações, objetivos e de pedir a coisa certa, sabendo para quem estamos pedindo e o que estamos pedindo, Pai. Eu te peço ajuda aos meus irmãos que quantas das vezes estão confusos, sem saber o que fazer, o que pedir, como pedir, sem saber o que fazer para receber a bênção do Senhor, como se houvesse alguma coisa extraordinária a ser feito, como se houvesse alguma coisa extremamente difícil para ser feito. E na verdade, pelo sistema de crença que fomos expostos, Senhor, por tanto tempo, às vezes as pessoas gostariam que o Senhor lhes pedisse uma coisa muito difícil, para que elas pudessem então se esforçar bastante e sentir que então elas merecem o teu olhar, merecem o teu amor, merecem o teu perdão, merecem a cura, merecem vencer em cada luta e dificuldade. Pai, eu oro para que toda essa cegueira espiritual seja destruída, toda essa confusão de mente, meu Pai, confusão religiosa seja destruída. E os teus filhos possam reconhecer quem é Jesus, possam reconhecer o Senhor e assim como Bartimeu reivindicar diretamente do Rei e estar diante dele para ouvir de sua boca o que tu queres que eu te faça. Eu te peço, Senhor, ajuda a tua igreja a confiar inteiramente em ti, a deixar de confiar em si mesma, a deixar de ser orgulhosa, a deixar de se orgulhar da sua própria obediência e de vitórias que o Senhor lhes dá, Pai. Quantas das vezes eles batem no peito e dizem, eu isso aqui eu tiro de letra. Pai, quantas das vezes eu tenho visto pessoas dizendo, não, mas eu oro muito, eu sou uma pessoa que eu oro muito, eu sou uma pessoa que eu faço isso muito, eu sou uma pessoa que eu sou muito isso, muito aquilo outro, muito obediente, gloriando-se de uma coisa que elas não podem sustentar. E é isso que faz com que muitas das vezes elas fiquem tão frustradas e se sintam tão lá embaixo, tão abatidas quando falham, porque elas estão cheias de orgulho, acreditando, Senhor, que é o que elas recebem de Ti e vem do que elas fazem para Ti. Pai, eu te peço em nome de Jesus, ajuda a tua igreja a reconhecer a Ti, a enxergar ao Senhor em toda a Bíblia, em toda a palavra, e assim possam experimentar a glória do reino do Senhor para as suas vidas, em suas histórias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Você se alegra com essa palavra também? O Evangelho é simples, é maravilhoso. E falando em Evangelho, daqui a pouco é hora de escola dominical, amém? Glória a Deus. E nós estaremos juntos ali na sede, as congregações de Pacajá estão se reunindo para a escola dominical. Glória a Deus, a Vila Sucupira 120 também estarão se reunindo. E eu tenho certeza que bênçãos do Senhor estão vindo sobre a sua vida e sobre a sua casa. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais somos capazes de confiar nele. Por isso eu volto a dizer para você, veja Jesus e seja transformado. Amém? Glória a Deus. Deixe um like, abençoe esse canal, multiplique essa mensagem compartilhando com seus amigos e familiares. Graça e paz, povo de Deus!